Nesta aula, eu vou falar sobre especificações técnicas para hardware, porque a gente tem a etapa de processamento fotogramétrico que a gente vai realizar no software Agisoft Metashape e exige bastante do computador ou notebook que você está trabalhando, principalmente devido à quantidade de imagens que a gente vai estar adquirindo com o drone. Então, esses processos, ele depende bastante da configuração do seu computador. Então, os três principais componentes que a gente fala que vai mais exigir do seu computador ou do seu notebook é a placa de vídeo, a memória RAM e o processador. Então, eu vou estar explicando para você, basicamente, o que é cada um desses componentes, o que ele faz no seu computador, qual que é o papel dele, e depois eu vou estar apresentando quais que são as configurações indicadas e também uma cotação básica aí para você ter uma noção de quanto custaria um computador, um notebook que a gente fala que é para processamento. Então, começando a explicação, o primeiro que a gente fala aqui é o processador, que também é conhecido como CPU. O processador, ele é como se fosse o cérebro do computador. Ele é responsável por processar os dados da sua máquina e ele faz isso através de cálculos matemáticos. Então, durante o processamento, a quantidade de núcleos irá influenciar em muito durante a geração dos produtos. Ou seja, quanto maior a quantidade de núcleos, mais fluido será o seu processamento. E é o que está falando aqui, ó. O processador é o componente mais importante do computador, porque ele é considerado como se fosse o cérebro da sua máquina. A velocidade na qual o sistema executa programas, carrega páginas e faz downloads é, em parte, responsabilidade do seu processador. Então, eu peguei essa explicação básica aqui nessa fonte, tá? Que é do site da Dell mesmo. E se você quiser saber um pouquinho melhor o que é processador, lá ele explica quais são as gerações voltadas ali no que a Dell desenvolveu, tá? E é bem legal a explicação, eu indico aí que você depois abra o link e dê uma lida. O próximo componente é a placa de vídeo, que também é conhecida como GPU. Não confunda com a CPU, que a gente acabou de falar, que é o processador. A placa de vídeo, ela é semelhante ao processador, só que a placa de vídeo ela é responsável por administrar e processar as funções de exibição de vídeo na tela. É ela quem renderiza os gráficos em tempo real. Então, de forma bem simples, ó, é a explicação que a gente está dando. Também é uma unidade de processamento como a CPU, mas com uma diferença. Ela é voltada especificamente para atividades gráficas como jogos, softwares de edição de vídeo, modelagem tridimensional, que é basicamente o que a gente vai processar lá no Agisoft Metashape, e também exibição de vídeos. Então aqui também está a fonte, é do canal Tech, eu indico que você dê uma lida para que, caso você não tenha um conhecimento melhor sobre o GPU, aprofunde o seu conhecimento lá. E por fim, a última componente que a gente fala que é muito importante é a memória RAM. E a memória RAM, diferente das outras formas de armazenamento, como o HD ou pendrive, ela armazena de forma temporária os dados. Então, ela é responsável em levar os dados e as instruções ao processador. E é o que estamos dizendo aqui. A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Então, diferente da memória do HD, que nem eu falei, do HD ou do pendrive, a memória RAM não armazena conteúdos permanentes. É responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos quando requerido. E assim que eu mostrar para você quais que são os requerimentos mínimos, eu vou fazendo associações do porquê que a memória RAM é tão importante. Agora, como a gente vai utilizar o software Agisoft Metashape para processamento, a gente encontra no próprio site deles, nessa fonte aqui, se você quiser abrir depois, quais que são as configurações que ele exige para você estar conseguindo fazer o processamento. Então ele divide em 3 configurações: básica, avançada ou, digamos assim, configurações extremas, que é o máximo assim de potencial que você pode ter para estar fazendo seu processamento. Eu vou abrir esse link para mostrar lá no site para você. Mostrando aqui no site, ó, ele dá uma explicadinha básica do que é a memória RAM, CPU e GPU, que foi o que eu acabei de falar. Lembrando que CPU é o processador e GPU é a placa de vídeo que a gente chama. Então, olha só o que ele fala aqui nas configurações básicas. Ele indica um CPU ou processador Intel Core i7, que basicamente aqui tem 4 núcleos de processador, tá? Aqui ele dá as configurações a mais. Motherboard, que é a placa-mãe, ele dá aqui as configurações com 4 DDR, tá? Esse daqui é um pouco potente, mas não tanto quanto as outras que ele vai falar. Memória RAM, ele fala uma DDR3 1600, 4x4, que dá o total de 16 GB. Ou ele fala uma 4x8, que dá o total de 32 GB. E o GPU,
ele indica aqui uma GeForce GTRX 980 ou uma GeForce GTX 1080. E aqui ele fala opcional. Embora ele fale que a placa de vídeo ela é opcional, essa placa de vídeo ela faz grande diferença no processamento. Por quê? Porque ela influencia diretamente na velocidade do processamento junto com o seu processador, tá? Junto com a CPU. Então, você ter uma placa de vídeo é de muita importância. Você vai conseguir fazer o processamento sem uma placa de vídeo? Você consegue. Só que a velocidade que você vai ter no seu processamento, ela vai ser muito mais reduzida. E você vai ver que na hora da prática, dependendo da configuração do seu computador, você vai ter que passar um tempinho aí a mais para estar fazendo esse processamento. Então, isso no dia a dia, se você quer trabalhar com processamento fotogramétrico, isso implica muito no seu projeto. Porque quanto mais rápido, mais potente for o seu computador ou o seu notebook, mais rápido você vai conseguir processar aquele projeto. Então, você vai conseguir terminar o seu projeto mais rápido. E quando você economiza em tempo, você também está economizando dinheiro, tá bom? Então, olha só quais que são as configurações avançadas que ele passa aqui pra gente. A CPU, ele fala aqui uma Intel Core i7, só que a diferença aqui é que ele indica 8 núcleos ou 6 núcleos, diferentes desse que ele indicou 4 núcleos. A placa-mãe, essa configuração aqui, ela basicamente está indicando uma placa-mãe que vai suportar esses processadores aqui em cima e uma memória RAM com uma velocidade melhor do que essa memória RAM aqui que ele indicou anteriormente, tá? E vamos ver aqui a GPU, também uma GeForce GTX 930 Ti ou uma GeForce GTX 1080, tá? Até ele indica aqui uma GeForce Titan X. Então, essa GPU ela é mais potente do que as outras. E por fim, ele dá a configuração extrema aqui, que é basicamente um computador bem potente, tá? Para casos que você vai ter que processar áreas muito, muito grandes mesmo. A gente está falando aí de, digamos, uma área com mais de uma cidade grande. Ele é bem potente. E o que ele faz aqui? Ele coloca mais memória RAM. E aí vai uma dica que eu quero que você decore do que a memória RAM ela vai influenciar no nosso processamento. Ela vai influenciar no volume de arquivos que você consegue processar. O que está relacionado com o volume de arquivos? Com quanto mais imagens você colocar lá para ela processar, ou se você quer trabalhar somente com áreas muito grandes, tá? A memória RAM vai influenciar diretamente nisso. Então, é bom você prestar bastante atenção na qual que é a memória RAM do seu computador, porque o mínimo aí que ele está indicando aqui, ó, é 16 GB para você conseguir fazer um processamento, digamos, sem ter que parar muito tempo para estar processando, tá bom? E ele indica aqui, então, 64 GB de memória RAM. E outra coisa aqui que ele está falando é essa placa Intel Xeon, tá? Essa placa Intel Xeon, ela tem uma capacidade de processamento altíssima. Então, para, digamos assim, para o nosso dia a dia, isso daqui seria um computador bem extremo, tá? A gente aqui com um básico ou um avançado já serve para os processamentos que a gente vai trabalhar. Agora, o que a gente fez aqui na Droninge? A gente listou quais que são os principais componentes aí, a gente fez uma precificação de um computador e notebook intermediário e um computador e um notebook avançado para você ter uma base de quanto custa, tá? E se você quiser montar um computador peça por peça para processamento, a gente já fez isso para você. Então, olha só, isso daqui vai estar disponibilizado embaixo da aula, tá? É o PDF aqui que a gente montou. Então, hardware para processamento de imagens no Agisoft Metashape. Esses computadores aqui que a gente fez é para processamento, tá bom? Então, olha só, primeiro eu vou falar aqui desse desktop com configuração avançada e vamos analisar principalmente esses 3 componentes que eu venho explicando para você e que também no site da Agisoft Metashape eles também indicam. Então vamos ver aqui, por exemplo, qual que é o processador de um desktop avançado. Toda a cotação aqui desse desktop, ele foi feito no site do Terabyte Shop. Lá você consegue fazer e montar aí um computador e saber o preço no final. Então olha só quais que foram as configurações. Primeiro, a gente escolheu aqui um processador i9, tá? 9ª geração, com 8 núcleos. Então se ele tem 8 núcleos aqui, ele vai estar simulando 16 núcleos. Memória, vamos ver aqui, ó, 4 memórias DDR4 de 3.000 MHz. Então ele totaliza aqui o total de 64 GB, tá? É bastante memória aí. Placa de vídeo a gente indica
uma GeForce RTX 2080 de 8 GB. Por que a gente não fala de 11 GB? Por causa que ela é bem mais cara, tá? Se você vê a diferença no preço, ela já pesa um pouquinho mais no bolso. Então, essa placa que a gente está indicando aqui, essa GeForce RTX 2080 de 8 GB, ela já é uma placa de altíssimo desempenho. Tá? Então, baseado aqui, ó, o que mais que são esses itens que a gente linkou? Tem tudo aqui, tem até o mouse, tá? Então, pode dar uma olhadinha em cada item desse. E aqui a gente montou esse computador com a configuração avançada, que ficou cotado no total desse preço aqui. O próximo que a gente cotou é um desktop, também um computador, só que com configurações intermediárias. Então, quais que são essas configurações, né? Ó, vamos ver aqui o processador. Um Intel i5. Por mais que a Agisoft ela indica um i7, esse processador aqui que a gente está indicando, ele é de altíssimo desempenho, tá? Provavelmente não vai deixar ninguém na mão. Então, esse Core aqui, i5, oitava geração, tá? Ele é bem potente também. Vamos ver o que mais. Placa de vídeo, uma GTX 1660 Ti. Ele é uma placa de ótimo desempenho e ela também tem aqui 6 GB de memória. Tá? Eu pulei aqui, deixa eu ver, aqui, os dois processadores aqui de memória, tá? Então, duas memórias RAMs, aqui do mesmo modelo que a gente utilizou no avançado, só que aqui a gente está usando duas. Então, a gente vai ter o total de 32 GB, tá? Já é uma potência bacana aqui para você ter essa configuração intermediária. Lá no escritório, eu trabalhei bastante com um computador com basicamente essa configuração. Tá? Então, dá para você processar áreas até grandes, você não vai sofrer aí no processamento em questão de tempo. Então, ele é um computador com essa configuração que a gente fala que é intermediária e ele possui aqui esse preço conforme a gente cotou, tá bom? Agora, se você preferir um notebook do que um computador, claro que tem as vantagens do computador, tem as vantagens do notebook, mas aí depende de cada um. A principal vantagem aqui é a locomoção, né? Que você pode levar o notebook para onde você estiver, você não precisa ficar preso ali no escritório. Então vamos dar uma olhadinha nessas configurações que são avançadas. Os dois notebooks que a gente fez a cotação, eles são dessa marca, que é a Dell. Tá? Esses são computadores que são de altíssimo desempenho. A gente fala que são notebooks gamers, então ele tem um alto poder de processamento que a gente vai precisar lá no Agisoft Metashape. Então vamos ver aqui, ó. A gente escolheu aqui o Intel Core i7 com nona geração, que é super rápido aqui também esse processador. Vamos ver, 32 GB de memória, a DDR4, que também é de alta frequência, e a gente tem aqui, ó, uma placa de vídeo GeForce RTX 2080 com 8 GB. Então repare que essa placa de vídeo desse notebook é a mesma do que aquele computador também do avançado, tá? Esse notebook aqui, ele é bem potente e ele está num preço aí atual que a gente viu aqui no próprio site da Dell com esse valor, tá? Então procure sempre se você consegue uma promoção ou coisa do tipo, porque vale muito a pena. E agora, o mesmo notebook, só que com configurações intermediárias também aqui da Dell. Então, o que diferencia aqui, ó? Vamos lá, deixa eu ver. Processador Intel Core i7, tá? Também nona geração. Vamos ver aqui. Placa de vídeo GeForce GTX 1060 com 6 GB de memória. Essa placa de vídeo é um pouco mais fraca do que a que a gente recomendou no avançado, mas ela também é muito boa, tá? E o que mais que a gente tem? A memória RAM de 16 GB. O notebook que eu utilizei aqui no curso para processar foi com essas configurações, então ele é um notebook aqui ótimo para estar fazendo processamento também, quem quiser com configurações intermediárias. Então essa é a cotação do preço desse notebook e basicamente é isso que a gente tem aqui para recomendar para você. Eu indico que você tente dar uma atualizada também nos preços toda vez que você for pesquisar, porque às vezes pode ter uma queda no preço ou uma alta no valor, tá bom? Mas principalmente aqui a gente quis linkar quais que são as configurações básicas, intermediárias e avançadas, tanto aqui conforme as nossas sugestões, quanto também aqui no site da Agisoft, tá bom? Agora, se você quiser estar lendo aí algumas matérias a mais sobre qual que é melhor, se é notebook, se é computador, a gente fez até algumas comparações, a gente tem umas matérias no nosso blog e eu vou deixar o link logo abaixo da aula, junto com esse PDF para você estar baixando, tá bom? Então eu desejo para você ótimos estudos. Se você ficou com dúvidas sobre o que é algum componente, dê uma pesquisada à parte, porque
quando você trabalha com processamento, é importante você estar conhecendo a máquina que você está trabalhando, tá bom? Então, é isso aí. Terminamos a aula por aqui. Desejo bons estudos.